Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de convidado aqui, então a gente vai ter uma entrevista especial aqui durante um programa para vocês. A gente também tem outros assuntos aí para falar em relação à Ásia. Saiu o tardio relatório Focus hoje, então a gente vai trazer aí os principais pontos também. E vamos falar aí da inflação na zona do euro, que está desacelerando por lá. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje, entrevista imperdível com a professora Simone, lá da Unicamp, lá foi professora minha. A gente vai falar um pouco de inflação e eficácia de política monetária, então vale a pena vocês conferirem. Mas vamos falar um pouco também do Focus, vamos falar o que aconteceu na Ásia. Já que a gente está nesse ponto, né, já vamos abrir aqui para o nosso telespectador a agenda do dia, Débora, do que ele deve esperar para hoje? Hoje uma agenda aí um pouco mais movimentada, né? Porque a gente teve uma agenda esvaziada durante a semana. Hoje a gente começa a ter uma retomada de alguns indicadores sendo divulgados de uma forma geral. A gente tem hoje os PMIs compostos, industrial e de serviços, sendo divulgados na maioria dos países europeus. Então a gente teve a divulgação da Alemanha, da zona do euro como um todo, temos também do Reino Unido, dados importantes, ainda que preliminares, porque o mês de fevereiro ainda não acabou, como eu falei ontem do Japão, mas aqui a gente já tem uma prévia do que se esperar da atividade. A gente vai compilar esses dados e trazer amanhã, porque o dos Estados Unidos vai sair agora às 11h45, vocês vão ver aí na agenda. Então a gente vai ainda compilar todos os PMIs para trazer para vocês. Mas a gente já teve inclusive alguma reação aos dados divulgados hoje, principalmente na Europa. A gente tem por lá também outro dado que repercutiu bastante aí no começo do mercado europeu hoje, foi o CPI núcleo e o CPI da zona do euro. Esse dado a gente vai trazer aí para vocês em detalhes para a gente poder ver o que está acontecendo com a inflação por lá. Teve a divulgação de política monetária da Turquia. Aqui no Brasil saiu o relatório Focus atrasado, porque normalmente ele sai às segundas. Tinha sido postergado para terça e na terça de manhã a gente soube aí que o relatório Focus ia sair só na quinta. Então aqui a gente vai trazer também as principais mudanças do relatório Focus dessa semana. Tem aí o PIB no quarto trimestre do México sendo divulgado às 9 da manhã. Temos também a ata de política monetária do Banco Central Europeu, outro dado que estava bastante no radar do mercado, até para ver se tinha alguma sinalização de mudança lá na política monetária da zona do euro. Temos a arrecadação federal de janeiro do Brasil. O Fed de Chicago também traz o índice de atividade nacional aí de janeiro e a gente tem pedidos de auxílio-desemprego aí da semana até 17 de fevereiro. Então esses dados também podem mexer um pouquinho com o humor do mercado naquela questão dos rendimentos das treasuries e já inclusive mexeu com esse mercado hoje de manhã. Às 11h45, como eu falei, a gente tem o PMI composto industrial e de serviços dos Estados Unidos. A gente tem ali uma oferta de compromissadas de 3 meses no Banco Central, vendas de moradias usadas em janeiro nos Estados Unidos e aí a gente começa a ter uma série de dirigentes do Fed falando ao longo do dia. Então a gente tem um ponto também que deve ficar na centralidade, porque o mercado está olhando muito para isso. Então qualquer aí sinalização depois da ata tendo sido divulgada ontem pode ser aí um indicador de apetite pelo risco no mercado de uma forma geral. Então a gente tem vários aí dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando até às 9h35 da noite. Então um dia bem recheado de dirigentes do Fed que estavam meio sumidos nesses últimos dias em relação a seus pronunciamentos. Hoje eles aparecem aí com peso na agenda. Vamos então agora falar do mundo, já falando aqui das aberturas do mercado, que é a nossa notícia que a gente sempre sugere para vocês aí, que está no nosso ICL Economia, falando do que repercutiu no mercado. E teve estímulo na China, teve o balanço da NVIDIA, que melhorou bastante o humor do mercado, principalmente em alguns países asiáticos, Débora? Então, explica para a gente o que aconteceu nessa manhã aí na Ásia. A gente tem uma sequência aí de estímulos sendo operacionalizados lá na China. Então, a gente teve o corte dos juros até em patamar
não visto aí há muito tempo na China, na taxa de juros de longo prazo. Esse foi o primeiro ponto. Depois a gente teve, né, aquele pacote de 22 bilhões, bilhões de dólares, né, sendo ali levados para o mercado imobiliário, para empréstimos financeiros. E hoje a gente teve um novo estímulo sendo anunciado por lá, sendo ventilado, que esse é mais voltado para os mercados financeiros, que é justamente ali uma proibição, vamos dizer assim, de grandes gestores institucionais de reduzirem as suas posições, suas exposições na abertura e no fechamento do mercado. Eles estão tentando trazer alguma estabilidade ali para o mercado financeiro chinês. Então, a gente teve essa possibilidade de redução, né, quase uma proibição mesmo, que os grandes investidores institucionais não mexam ali com os preços logo na abertura ou no fechamento, para tentar diminuir realmente essa disparidade de preços e talvez ali diminuir uma possível até manipulação do preço dos ativos. Essa medida da China repercutiu bem, né? Então a gente viu todas as bolsas asiáticas subindo em bloco hoje, a mais um novo estímulo da China, mas a gente tem também um outro ponto bem importante aí para tratar com vocês, que é o balanço da NVIDIA. Né? O balanço da NVIDIA, ele veio melhor do que o esperado, né, superou as expectativas do mercado, inclusive. Ele foi divulgado ontem, depois do fechamento de Nova York, e aí trouxe uma injeção de ânimo na Ásia hoje de manhã. Então, a gente viu aí a Ásia repercutindo antes, inclusive, dos Estados Unidos, esse balanço da NVIDIA. E aí tem um ponto importante que eu até citei ontem, que 45% da receita no último trimestre tinha vindo da Ásia. Né? Então, a receita da NVIDIA é muito ligada ali aos países asiáticos. Então, ele mostra também uma aceleração, uma procura ali do continente asiático por tecnologia e até segmento de inteligência artificial. Então, isso deu também um ânimo extra aí para a Ásia. As bolsas subiram em bloco, o Xangai Composto, subiu o Hang Seng e o Nikkei 225 atingiu um patamar recorde, um novo patamar recorde, e chegou aí ao melhor registro, né, desde 1999. Então, a gente não via um patamar registrado ali em pontos no Nikkei 225 dessa magnitude desde 1989. E ele subiu 2,16 hoje lá na Ásia e liderou os ganhos justamente aí puxado por ações de tecnologia, ações ligadas a chips, semicondutores. Todas essas ações subiram junto aí, refletindo o balanço da NVIDIA de ontem. Antes da gente falar da inflação lá na zona do euro, vamos já chamar a professora Simone Deus para tratar um pouco aí, até porque o tema do dia hoje é inflação, né, professora? Bom dia, você, o ICL te abre as portas aí para a gente conversar hoje. Bom dia, eu que estou muito feliz de ter sido convidada por vocês aí do ICL para conversar hoje sobre esse tema da inflação. Agradeço muito. Então, vamos começar já falando, né, professora, que a gente está vendo aqui uma inflação de alimentos começando a subir no Brasil, mas mesmo assim a inflação controlada. E nos Estados Unidos a gente tem sinais de inflação que estão decepcionando o mercado e mesmo assim você tem a política monetária sendo bem rigorosa, né, mantendo a taxa de juros muito elevadas, né, e tudo isso assim leva a uma questão, né, porque a política monetária parece que cada vez menos, né, se um dia fez, né, parece que cada vez menos tem efeito no controle inflacionário, né, e até vozes como Olivier Blanchard e outros grandes ortodoxos liberais assim famosos estão começando a questionar esse ponto aí de você fazer um controle inflacionário via taxa de juros, né? Então, vamos tratar um pouco desse assunto, então, professora? Vamos sim, ótimo, André, ótimo ponto. De fato, essa questão aí que foi um consenso, né, na economia, no mainstream, nas últimas décadas, para dizer o mínimo, né, de que essa política monetária nos moldes que ela é feita, que é com a sintonia fina da taxa de juros, ela tem eficácia na inflação. Esse ponto vem sendo crescentemente questionado, né? Você mencionou Olivier Blanchard, que é um economista
internacionalmente renovado, já foi economista-chefe do FMI, que vem produzindo coisas questionando a eficácia desse modelo, né, de gestão de política monetária. Eu, na semana passada, não sei se você teve já a oportunidade de ouvir, mas eu li uma transcrição de uma fala que o Mário Draghi, né, que foi presidente do Banco Central Europeu, também questionando esse modelo de gestão da política monetária, sobretudo para um mundo com as características que nós temos hoje, né? Esse mundo pós-pandemia, pós-invasão da Rússia na Ucrânia, que traz toda aí uma reorganização para essa coisa da oferta, né? Então, de fato, concordo com você, acho que esse é um tema muito importante. E se você me permite mais um detalhe agora, eu acho que é uma coisa que não vem tanto à baila, mas que eu considero importantíssima, é que essa gestão de política monetária via alteração da taxa de juros, né, e nesses momentos aí em que a inflação, digamos, reacendeu, a gente viu isso no mundo inteiro e ainda estamos vendo taxas de juros apertadas, ela tem vários efeitos colaterais, né? Então, se é questionada essa sua eficácia sobre os preços, eu acho que uma coisa que não é dita, mas que é muitíssimo importante, é que uma política monetária contracionista nesses moldes produz uma enorme concentração de renda, né? Porque é diretamente transferência de renda para aquela parcela da população que é uma população que é a parcela poupadora da população, né? Aquela parcela que tem poupança financeira, enquanto de outro lado a parcela que é a parcela devedora da população tem um enorme encargo sobre si. Então acho que esse é um tema que precisa ser refletido também dentro desse quadro mais geral aí de questionamento desse modelo de gestão aí da política monetária. E professora, diante de tudo isso, a gente pode entender que a política monetária, né, adotada aqui no Brasil, as mudanças da taxa de juros, teve pouca influência aí no controle inflacionário? Essa é uma questão super interessante, né, de debate atual. Qual foi, de fato, a eficácia dessa política monetária super apertada sobre esse movimento aí de inflação cadente, controlada, etc. Um ponto que no Brasil é muito importante historicamente é o fato de que as taxas de juros mais elevadas, e aí o aumento do diferencial da taxa de juros brasileira relativamente aos Estados Unidos é uma coisa importante. O que ela faz de fato e aí entendo que sim, com efeitos sobre a inflação é a questão do câmbio, né? Um câmbio mais valorizado, como o que a gente tem agora, e esse câmbio valorizado tem vários elementos por trás que ajudam a explicar, mas certamente uma taxa de juros alta, um diferencial de juros alto, ele tem sim um impacto, digamos, positivo sobre a inflação, tá? Agora, a questão da demanda agregada, né, realmente qual é o impacto da taxa de juros sobre a demanda agregada, eu acho que esse é um tema que merece um aprofundamento, porque a gente teve, a despeito da política monetária super apertada no Brasil, a gente teve um crescimento do PIB, eu não considero espetacular, né, mas que ainda foi muito superior àquilo que se estava esperando inicialmente, né? Então fica esse ponto de interrogação, mas enfim, né, por quais mecanismos, né, mesmo que a gente controlou essa inflação e como é que se explica um crescimento da economia brasileira acima do que era consensualmente esperado, né, no mercado, estou dizendo, com uma taxa de juros dessa. Então, de repente, não é a política monetária, né, que teve um grande impacto sobre a demanda agregada. Talvez tenha sido a própria política fiscal mais expansionista, né, em função da chamada PEC da transição, etc., que de fato tenha contribuído para elevar o crescimento,
a despeito da política monetária, né? E, de outro lado, uma é a questão do câmbio, que eu já falei que eu acho que tem sim um impacto positivo sobre a inflação, mas toda a acomodação dos choques de oferta, né? Que é um fenômeno que a gente vem observando no mundo inteiro. Então, aqueles fenômenos, né, do lado dos custos que pressionaram inicialmente a inflação foram fenômenos que foram se dissipando, foram sendo absorvidos de alguma forma aí, pela economia e acabaram, então, produzindo os resultados que a gente está vendo hoje. E só para a gente finalizar, então, agora, professora, eu acho que mais do que nunca a gente, além de mudar a percepção sobre o efeito da política monetária, é mudar a percepção do que a gente entende sobre inflação também, né? Acabar com aquela historinha lá de ato de produto e começar a pensar um pouco em conflito distributivo, né? Exatamente. Começar a pensar em conflito distributivo, né? Enfim, né, nesse mecanismo aí de, digamos, retroalimentação da inflação, porque salários e preços, né, vão sendo remarcados ao longo do tempo. E tem outras coisas que eu acho que tem que pensar também, né, André, que é a questão dos choques de oferta, né, de seus efeitos secundários, são efeitos derivados de um conflito distributivo, e a gente vai ter muito choque de oferta, né, nos próximos tempos, porque infelizmente estamos aí nesse momento de emergência climática e a gente já viu, né, e está vendo que esse fenômeno ele tem impactos enormes na economia, né, em geral negativos. Então, assim, problemas de safra, né, por exemplo, cheias, etc., inundações, isso tudo vai ter impacto sobre a inflação e a gente precisa entender melhor o fenômeno inflacionário, né? Abandonar essa historinha, digamos, tradicional de que a inflação é um fenômeno de demanda e que para tratar, então, desse superaquecimento da demanda a gente faz isso com taxa de juros. A inflação é um fenômeno muito complexo, as inflações não são sempre as mesmas e é preciso um olhar mais sofisticado sobre esse fenômeno. Concordo com você. Bom, só queria agradecer então a presença da senhora, professora, muito obrigado aí. Pode falar o seu recado final aí pra gente. Não, eu que agradeço, foi um prazer aqui conversar com vocês. Estou sempre à disposição e acho que esse tema que a gente discutiu um pouquinho mais hoje é um tema de enorme interesse para a sociedade, né? Isso não se fala no Brasil. Fala-se em geral dos problemas de distribuição de renda, mas não se fala dos efeitos extremamente negativos que uma política monetária nesses moldes geram sobre essa distribuição de renda tão desigual. É isso. Ótimo, professor. Muito obrigado aí. Vamos passar rapidamente agora, então, pelo relatório Focus, né? Antes da gente fazer a nossa abertura de mercado, né? Que o relatório Focus ele melhorou um pouco o cenário da economia brasileira, né? Foi para 1,68% o crescimento econômico esperado. Vamos mostrar também aqui já a tabelinha que a gente montou aqui, ó. A gente teve queda da inflação esperada para esse ano. Ao mesmo tempo que você tem um aumento do PIB, né, esperado para esse ano, então a gente estava em 1,60, a gente está agora em 1,62. Aumentou também o câmbio esperado, né, ou seja, mas é uma situação muito marginal, né, está esperado 4,93, agora está esperado 4,92. E a taxa Selic está em 9%. O que fez mudar, então, a perspectiva de mercado nesse momento, né? A gente teve a divulgação do IBC-BR, que acabou sendo acima do esperado. Isso ajudou também a melhorar a perspectiva de mercado dos agentes econômicos e fez com que a gente tivesse, então, uma melhora na expectativa, né? Mesmo sendo para o ano de 2023, isso mostra também que pode ser que 2024 comece um pouco mais acelerado do que o esperado, né? Para o próximo ano não teve quase nenhuma mudança, uma mudança muito marginal em relação à inflação, né? Mas desse relatório Focus, realmente o nosso destaque para o dia de hoje, né? Antes da gente fazer a nossa abertura aqui, vai ser justamente esse crescimento econômico. Então, Débora, vamos agora, né, já que falta 5 minutos para a gente terminar, 5 minutos, não, faltam 7 minutos, né, mas a gente sempre tem os recados finais que a gente tem que dar, né? Já vamos partir então para a abertura de mercado. Sei que a gente amanhã traz o CPI para vocês que a gente prometeu, né? Mas vamos lá então falar então da abertura de mercado então agora.
Amanhã a gente traz o CPI e o PMI, tá? Então ficam os dois para amanhã. A gente tem hoje uma bolsa mais positiva, até como era de se esperar. Ontem a Bolsa de Nova York, o mercado de Nova York ditou muito o ritmo do nosso mercado brasileiro. A gente teve poucos catalisadores domésticos, então a gente ficou muito ali atrelado, muito preso ao movimento de Nova York, que foi negativo basicamente o dia todo, à espera, e com a expectativa, tanto pela ata, quanto também pelo balanço da NVIDIA, que só saiu depois que fechou o mercado, como eu já falei. Hoje a gente também está aí com esse mesmo ritmo. Então a gente já esperava, inclusive os futuros de Nova York já indicavam para isso, a gente ia ter uma abertura positiva em Nova York, porque a gente não viu os Estados Unidos ontem refletindo o balanço da NVIDIA, então a gente deve ter hoje o S&P 500 subindo, como está subindo já aí na abertura, mas a gente também deve ter a Nasdaq aí mais acelerada em relação a seus ganhos, até pelo peso de tecnologia que a Nasdaq tem. Então esse é um ponto bem importante. E aí a gente vai ter muito Nova York ditando o nosso ritmo novamente. Então hoje a gente vê até aquele movimento raro, mas que aconteceu na semana passada também, que é o Ibovespa subindo, puxado por esse otimismo geral, então sem nenhum motivo específico aqui de Brasil, até porque os rendimentos das treasuries lá nos Estados Unidos, então o rendimento dos títulos de dívida lá dos Estados Unidos também estão subindo hoje, porque os números de pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos, que já saíram agora pela manhã, vieram abaixo do esperado. Então, as pessoas estão pedindo menos auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos e o mercado quer que o desemprego aumente lá, e a gente sempre fala isso com muito pesar. Então, quando a gente tem uma queda no número de pedido de auxílio-desemprego, isso reflete de forma negativa no mercado. Então, isso fez com que as treasuries subissem, até vendo ali um possível aperto, um possível aperto monetário aí que a gente estava discutindo até agora, mais persistente ali pelo Banco Central dos Estados Unidos, e isso fez com que o dólar se fortalecesse. Então, a gente vê o dólar subindo 0,26 e frente a seus pares também subindo 0,09, aí um pouco mais perto, mais próximo da estabilidade. Então, aqui a gente tem esse movimento que pode limitar um pouco a alta, esse movimento vindo forte dos rendimentos das treasuries, porque toda vez que a gente tem rendimento de treasuries em alta, o recurso vai para os Estados Unidos buscando segurança, o que a gente chama de aversão ao risco, e isso pode diminuir aí esse ânimo que deve vir de Nova York. Então, a gente deve ter sim um dia positivo, mas com esse limitador. E aí, países emergentes acabam sofrendo mais com isso por conta da exposição ao risco. O mercado vai sair dos mercados, o recurso vai sair dos mercados emergentes e vai fluir para os títulos de dívida dos Estados Unidos. Então, isso pode limitar, apesar do otimismo em Nova York, a nossa alta. E é justamente o que está acontecendo. O S&P 500 está subindo muito mais do que o nosso Ibovespa e, junto a isso, a gente ainda tem alta do dólar. Como eu falei, na Ásia, o movimento foi super positivo. Então, a gente tem o Nikkei 225, que já falamos na abertura, e o Xangai Composto subindo bastante, mais de 1%, e o petróleo Brent hoje está desvalorizando. Então, o petróleo Brent, que é uma métrica bem volátil, uma variável bem volátil, um ativo que tem muita oscilação, hoje cai, aí caía 1,21 e agora já diminuiu um pouco ali a perda. Mas a gente deve ver esse movimento mais de queda no petróleo Brent, mais de ajuste aí em relação aos preços do petróleo. Agora negociado a $83 por barril, que é um patamar que está aí, o petróleo Brent está orbitando muito esse patamar de $82, $83 nos últimos dias. Isso deve aí se manter, esse patamar deve ser mantido. Isso também acaba limitando um pouco a nossa alta devido ao peso dos preços das commodities na nossa bolsa. Débora, sabia que tem produto novo aí do ICL? Um produto inovador, olha aí, empreendedor mestre, o Eduardo Moreira aí se debruçou agora nos últimos meses para montar esse produto maravilhoso para vocês aí. A gente sabe que tem um monte de charlatão nessa área, A gente tem familiar famoso, a gente tem outros coaches famosos. Então, gente, a gente cansou de ter um monte de charlatão enganando vocês e a gente sabe
e vocês também sabem que a gente não está aqui para enganar ninguém, né? Então a gente montou um curso, o Eduardo montou um curso para mostrar assim para vocês aprenderem a empreender de verdade, não assim com frases de coach, não, mostrando como que funciona a marketing digital, contabilidades, como gerenciar suas vendas, como fazer fluxos de caixa. Então, gente, tem curso assim fantástico, tem muitos cursos fantásticos, é curso para você aprender a empreender de verdade e não ficar naquele lero-lero, né? Então, gente, e a gente tem inclusive uma promoção aí para vocês, é uma estratégia de marketing que a gente está fazendo agora, que é o seguinte, você aí, entra aqui no link que está aqui embaixo, ó, iclmercado.com.br, daí você vai lá e faz sua inscrição. Quando você acaba de fazer sua inscrição, vai aparecer um link para você no final da página. Aí esse link você vai passar para os seus familiares, para os seus amigos e tudo mais. Quem conseguir mais pessoas, as 30 pessoas que conseguirem divulgar esses links para mais gente, vão ganhar bolsa de estudo para fazer esse curso inovador e maravilhoso do Eduardo. Então, gente, já se inscreve no link. Se é para a aula que é da próxima quinta-feira, dia 29, se eu não me engano, é dia 29, isso mesmo, 29, às 8 horas da noite. Então, se inscreve agora, já passa esse link para todo mundo. E quanto mais você repassar, maior a chance que você tem de ganhar essa bolsa de estudo aí, desse curso que vai ser maravilhoso. E, se eu não me engano, vai ter até gente desse programa aí que vai acabar dando um curso ou outro, né, Débora? Vamos lá, esperamos aí cenas dos próximos capítulos, porque talvez vocês vejam a minha carinha por lá também. Maravilhoso esse curso, coisa que a gente estava precisando, né? Porque de frase de efeito e carrão nos stories a gente já está cheio, mas de gente que ensina de verdade, a gente não tem praticamente aí ninguém aí no Brasil. Então, entra aí na aula para conhecer esse curso e essa aula aberta que vai ser um espetáculo, um showzão. Vamos então agora passar para o nosso vizinho William De Luca, no nosso rolê ICL aí, então, a partir de agora o rolê ICL, e a gente volta amanhã às 11 horas da manhã, nessa sexta-feira. Então, Débora, um abraço para todo mundo e até mais. Um beijão, pessoal, até amanhã. Que beleza! Combinado, então. A turma vai, adorar a notícia. Obrigado, hein? Vamos com tudo. Abraço. Notícia boa, galera! Faz tempo que você não ouviu alguém falar em telefone fixo, né? Mas eu uso ainda. E agora acabou de vir uma notícia incrível. Mais um professor, um dos melhores do Brasil, confirmados no grupo que vai dar esse programa de formação Empreendedor Mestre. O maior, mais completo, mais científico e mais prático programa de empreendedorismo e negócios já feitos no Brasil. Um curso que, numa boa, em termos práticos, substitui um monte de MBA que as pessoas estão dando aí, cobrando 20, 30, 40 mil reais. A ideia é democratizar as ferramentas que as pessoas precisam para hackear o sistema e vencer os grandes. Se você quer se inscrever na aula inaugural desse curso, aberta e gratuita, ao vivo comigo, é só clicar no link que vai estar aqui. A aula acontece dia 29 de fevereiro, às 8 horas da noite no horário de Brasília. A gente se vê lá.